Boa tarde, alunos. Hoje, nosso conteúdo de filosofia se encontra na página 42, a página 43. E nós iremos estudar sobre ironia e filosofia. Tá? Eu coloquei essa imagem aí porque ela retrata bastante, né, a realidade irônica, né, que nós temos em nossa sociedade, onde temos aí prédios, né, piscinas, quadra esportiva e separado por um muro, né, nós temos uma favela. Então aí nós temos uma diferença, nós temos aí uma ironia, né, da vida, uma ironia na qual separa e faz distinção entre as pessoas. Então vamos lá. Observando o mundo à nossa volta, vemos que todos somos prisioneiros. Essa é uma afirmação certa, né? Que nós observando o mundo que nos cerca, nós chegamos a percebermos realmente que nós somos prisioneiros, em contrapartida na questão da liberdade. Ó, vejamos, o texto continua, né? Os filhos abastardos vivem atrás das grades dos condomínios, cercados de seguranças. Os filhos dos pobres são prisioneiros da violência nas ruas, nos sinaleiros, onde vendem bugigangas. Certo? Então, nesse caso, sempre vai haver algo que prendem, né, as pessoas. Certo? Nós temos sim a liberdade. Nós temos liberdade de ir e vir. Mas, devido a alguns fatores, essa liberdade ela se torna reprimida. Certo? No caso aqui do nosso texto, fala-se na diferença questão financeira. Enquanto os ricos ficam presos dentro de suas casas, cercados de segurança, com medo de sair, certo? Os pobres, eles são prisioneiros da violência nas ruas, certo? Como são tratados, onde eles trabalham, no caso aí o exemplo, os sinaleiros, né? Então, tem essa diferenciação. Vejamos aqui. Como se pode entender neste contexto a afirmação da liberdade? Não é irônico que aqueles que se dizem livres, certo, podem ter atingido o ideal de liberdade proposto pela sociedade capitalista, seja também prisioneiros do medo e da violência? Por isso, nosso texto fala da questão da ironia e da filosofia. São questionamentos. Como é que a pessoa que se dizem, né, livres atingiram ali o ideal da liberdade proposto pela sociedade capitalista, sejam hoje prisioneiros, né, do medo e da violência? Certo? Então, e com essa diferença, né, isso aqui nessa imagem retrata uma diferença no que se diz respeito ao capitalismo. Continuando, certo? Nós temos esta pergunta, né? O que é filosofia? A filosofia, ela nasceu como uma forma de pensar específica, com interrogação sobre o próprio homem como um ser no mundo, quando o homem passou a confrontar-se com as entidades míticas e religiosas e procurou uma explicação racional para a sua existência e a existência das coisas, certo? Então, a filosofia, como nós já temos estudado até aqui, sobre o surgimento da filosofia, sobre o que levou a filosofia a surgir, né? Nós temos mais ainda, né? Nós ainda temos esse outro pensamento, né? Que a filosofia ela nasceu
como uma forma de pensar específica, certo? Como interrogação sobre o próprio homem como ser no mundo. Aquelas frases básicas que nós vemos de vez em quando de onde viemos, né? Para onde vamos? Isso aí são perguntas que a ciência e a filosofia procuram explicar, né? No caso, a filosofia ela surgiu, né, no caso, como uma forma de confrontar-se com as questões míticas e religiosas. Para quê? Para que, nesse caso, procurasse uma explicação racional. Então, a filosofia ela é mais voltada para a questão racional, como nós temos falado desde o começo, né, do nosso estudo, né? Ó, ela saiu ali, né, de uma explicação mítica, que entendia que o homem, todas as coisas tinham sido gerado por deuses, né? A partir desse momento, quando ela largou ali esse conhecimento mítico, esse conhecimento religioso, ela procurou elaborar novas explicações racionais, né? Enquanto eram explicações religiosas, empíricas, senso comum, ela passou a elaborar ali explicações racionais a partir da reflexão sobre si e sobre o mundo. Ó, a filosofia nasceu junto com a ciência, com as ciências, certo? Buscou referencial na matemática, na astronomia e aos poucos definiu seus limites e suas características próprias, certo? Então, o que é que nós entendemos? Que a filosofia, ela foi ali, desenvolveu, né? Ali ele desenvolveu junto com a ciência, por meio da racionalidade, pensamento racional. Ela colocou ali uns pontos, né? Recebeu ali, vamos dizer, ela recebeu ali novas características, porque ela procurou explicar as coisas através da razão. Nesse caso, nós temos os primeiros relógios, né, o da água, o do sol, iniciar a medida do tempo. Isso, a filosofia desenvolveu novas leituras de temporalidade, as quais não dependem necessariamente do relógio, mas certamente a medida do tempo cronológico tem relação profunda com a reflexão sobre a origem de todas as coisas. Então, novos conceitos surgiram, novos métodos surgiram com o surgimento da filosofia juntamente com a ciência, certo? Vejamos, quando dizemos que os primeiros filósofos pensavam na origem dos tempos, precisamos lembrar que, para os gregos, não se tratava do começo dos tempos, mas da participação do homem na ordem universal, que os gregos denominam como cosmo. Nesse caso, o cosmo seria ali uma região e não, né, como lemos, e não se trata da questão da ordem universal dos planetas, mas ali a importância do homem dentro do cosmos, dentro do surgimento de uma sociedade. A origem pode ser tanto, né, pode ser tanto o começo ou a infância, como permanência de tudo no movimento de geração e envelhecimento de todas as coisas. Porque não se entendia um começo e um fim, mas no movimento por meio do qual todas as coisas se transformavam. Então, com isso, a filosofia, a partir do momento em que ela procurava explicar a participação do ser humano, né, em uma sociedade
a participação do ser humano no cosmos, né, no mundo conhecido, mundo grego, antigamente, certo? Ela passou a ver o quê? A perguntar, né? A estudar, a procurar compreender esse desenvolvimento humano, que era um movimento de geração que ia se renovando e aos poucos também ia envelhecendo, né, as coisas, as pessoas. Então a filosofia ela procurou compreender, certo, o real enquanto movimento, enquanto vida, enquanto mudanças e transformações temporais, né? Porque tem um começo e tem o fim. Mas antes não se entendia um começo e um fim, certo? Mas um processo pelo qual todas as coisas passavam por transformações. Então, essa aqui é a nossa atividade. Eu coloquei da forma que está no livro, na página 43, certo? Ó, eu quero que vocês copiem a questão 2, certo? A pergunta é: quais os sentidos mais comuns da ironia? Certo? E a questão 3, a partir da leitura de Galeano, disseste a respeito de uma situação no nosso cotidiano que podemos considerar irônica. Certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. E bons estudos.